Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui. Chegamos ao último vídeo de determinantes. Acho que aqui a gente vai definir a matriz inversa e chegar na regra de Cramer. Então, relembrando, a gente definiu a multiplicação, provou a associabilidade, encontramos o termo neutro, que é a matriz de identidade, e agora a gente pode fazer aquela analogia que a gente fez a gente falou de um número real qualquer, né? Então a gente multiplica por uma inversa, se a gente conseguir achar, né? Multiplica os dois lados por uma inversa, e aqui faltou um sinal de igual, né? X é igual a menos 1 vezes b. Então, para encontrar o inverso de ordem n, para um sistema de equações, né? O que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente vai fazer esse produto aqui. Ai, meu Deus do céu. Já estraguei até o final já. Mas, a gente basicamente pode seguir a definição, né? Eu tenho uma matriz A, quero multiplicar por outra matriz, e tem que dar a matriz de identidade. Então, o que a gente for começar com essa coluna aqui? A gente vai fazer essa linha vezes essa coluna, vai dar 1. Essa segunda linha aqui vezes essa coluna, eu acho que eu fiz de outro jeito, mas tudo bem, vai. Basicamente, a gente vai multiplicando essas linhas, né, colunas, fazendo produto interno. Tem que dar 1 e 0 nos outros casos, né? Vamos fazer assim, essa linha vezes essa coluna tem que dar 1. Essa segunda linha vezes essa primeira coluna tem que dar 0 e o outro também 0. E a mesma coisa aqui, né? Eu começo essa linha vezes essa coluna, dá 0. Essa linha vezes essa coluna, 1. Então é sempre tipo 0, exceto um caso em que dá 1. Então a gente pode, eu pensei em fazer o seguinte, a gente pode pegar, se a gente encontrar algum valor que dá 0 em todos os casos, exceto 1, qualquer que seja o valor que dê no outro, é só a gente dividir tudo por esse valor, o 0 continua sendo 0, e esse valor que a gente tinha achado que era qualquer passa a ser 1. Então é ainda mais fácil, né? Tem que ter 0 em todos os casos exceto 1, e qualquer valor diferente de 0 no outro caso. Então, se a gente lembrar da definição dos cofatores de uma linha, quando a gente multiplicava eles pelo termo certo, né? Por exemplo, eu vou botar aqui os cofatores da linha, o cofator de 1, o cofator de 1, 2 e de 1, 3. Quando eu fizer o produto, né, vai ter aqui essas expressões aqui. Quando o cofator está multiplicado pelo termo certo dele, né, todos estão multiplicados pelo seu termo certo, e a gente soma, dá o determinante. Mas quando a gente fazia para uma outra linha, lembra que isso era como se fosse o determinante também, mas em que a segunda linha é igual à primeira linha, né? Quando a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo como se o termo da segunda linha fosse o termo da primeira. Então, isso é um determinante em que as duas linhas são iguais, ou seja, dá zero, que é exatamente o que a gente quer, né? Deu aqui um valor qualquer e o resto deu zero. Se a gente botar aqui, então, na outra coluna aqui, os cofatores da 2, 1, 2, 2, 2, 3, vai acontecer a mesma coisa, né? Então, os cofatores da segunda linha vai dar zero com a primeira linha. Aqui vai dar o determinante, aqui vai dar zero de novo. Então, basicamente, a gente conseguiu o que a gente queria. Então, a matriz inversa. 2 slides para definir matriz inversa. Beleza. Logo, a matriz inversa de uma outra, né? É aquela que possui em suas colunas os cofatores da linha equivalente da outra. E a gente divide essa matriz pelo determinante da primeira. Então, a primeira coluna dela são os cofatores da primeira linha da outra. A segunda linha dela, os cofatores da segunda linha da outra. E a gente divide ela por determinante de A, para tirar todos os det-As que estão aqui. Porque a gente não definiu isso, mas quando a gente divide uma matriz, não determinante, a matriz a gente divide ela por um valor, a gente divide todos os elementos dela por esse valor. Porque aqui vai ficar det-A, 0, 0, 0 det-A, né? Para quando a gente for adicionando as outras colunas. Então a gente só bota um sobre det-A aqui na frente, divide todos os determinantes de A e vai dar a matriz identidade. Beleza? Geralmente a gente escreve como a transposta da matriz dos cofatores. Né? A gente escreve ela assim, a gente vai ver agora.
Então a gente faz agora a regra de Cramer, já, de boinha também. A gente chegou aqui, né? Isso era o que a gente queria. Dado que a gente tem a matriz inversa, a gente pode escrever assim. O B é uma coluna, né? É só os termos que ficavam depois do sinal de igual, né? Então a gente faz a inversa, que é essa matriz aqui, né? Percebe a matriz dos cofatores, mas a linha está na coluna e a coluna está na linha, é a transposta, né? Então, e o elemento x, vou pegar, por exemplo, um certo elemento x, ele vai ser uma linha dessa coluna. Isso aqui é como se o determinante estivesse dividindo todo mundo, né? Então, um certo elemento x, o x, por exemplo, x2, 1, vai ser a segunda linha aqui, vezes essa coluna aqui, da matriz B. Isso é o produto de matrizes básico. Então, ele vai ser escrito dessa forma aqui, né? Eu estou avançando o i, né? Então, eu fiz fora de ordem, né? Teria o cofator antes, mas é o cofator do elemento ij, né? Que, na verdade, ela está transposta, né? E eu estou descendo aqui as linhas, né? Na coluna nesse termo aqui. Então, e aqui eu tenho que ir variando a linha, né? 3, é isso? Tá certo, porque deveria ser 1, 2. Aqui deveria ser 2, 1, né? 2, 1, 2, 2, 2, 3. Mas eu estou variando, então, o... será que escrevi errado? Esse termo aqui é o cofator do JI. Eu acho que eu escrevi errado, né? Então, não, beleza. A linha tá... Não, eu escrevi errado. Então, aqui é o IJ mesmo. Vamos pensar. Aqui, a linha está variando e a coluna está fixa. Beleza. Então, é uma coluna só. Aqui, a coluna está variando. Mas então tinha que ser a linha aqui. Porque vai ser, é uma linha que está multiplicando. Então, o cofator do 1, 2, 2, 1, tá? Então, aqui é cofator do IJ, mas é a transposta. Meu Deus, que difícil isso. Vezes, tá? É o I que está variando. Tá? Então, aqui é... Não, tá certo. A linha está fixa. Você vê como confunde esse negócio. A linha está fixa, que é o J. A linha está fixa e a coluna está variando. Então, a linha está... Meu Deus. É o cofator da linha que está variando e a coluna está fixa. A coluna tinha que estar fixa aqui, então é IJ mesmo. Então, qual que é a questão? Os elementos da linha B estão multiplicando os cofatores da... Ótimo, coluna linha, da coluna I. Esquece essa linha aqui. Ou seja, o numerador é o denominador. Quando eu faço aqui, tá? São os... Estão multiplicando, fazendo o produto interno dessa coluna, vezes esses cofatores, que são os cofatores da coluna 1. 1, 2, teria que ser um 3, então tá certo. Então são os cofatores da coluna 1. Então, como a gente viu antes, né, que por exemplo eu fazia os cofatores de uma linha, vezes os termos da linha, dava o determinante. Se eu fizer os cofatores de uma coluna, vezes os termos da coluna, dá a coluna. Mas aqui eu estou fazendo os cofatores da coluna, vezes esse negócio aqui. Então, esse numerador aqui é um determinante, mas eu troquei na matriz A os elementos,
os elementos da coluna que é da coluna I, né, da coluna I, pelos elementos da resposta, certo? Então, é como se eu... Cadê uma... Poxa, não tem uma matriz A. Aqui. É como se eu viesse aqui, porque eu quero saber o valor do x. Eu boto os b's aqui, faço o determinante, divido pelo determinante de A. Né? Que é a maneira como geralmente o pessoal fala a regra de Cramer, né? Você quer saber um x, né? Uma das variáveis, você faz o determinante, substitui o b na coluna que corresponde a esse elemento. E divide faz o determinante e divide pelo determinante original, sem mudar nada. Então a gente faz isso porque, como a inversa tem os cofatores da coluna, quando a gente multiplica pelo b, dá uma coluna, uma nova matriz em que agora tem o b no lugar dos elementos daquela coluna. Então dá para entender por que tipo, é um outro negócio muito estranho, né? Você sai tipo, troca essa coluna aqui pelo esse outro e divide e tal, então tá explicado aí para quem quiser. Umas explicações bem mal feitas, né? Mas é isso aí. Então a gente tem o sistema linear, a gente consegue achar o valor do x, né, determinante substituindo a coluna B, e é isso. Está explicada a regra de Cramer, então está explicado tudo que a gente prometeu, né? Transposta, inversa, tudo que tinha direito. É isso aí, valeu galera, obrigado.